Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom? Espero que todos estejam bem, que suas famílias estejam com saúde. E agora a gente começa com mais uma live. Uma live do grupo Jus Política, em que nós mantemos, a nossa série discutindo sobre emendas constitucionais em processo de crise. Hoje nós temos um convidado muito especial no Jus Política, que é o professor. Daqui a pouquinho a gente faz a apresentação do Jairo, conta um pouco mais sobre ele. O Jairo está entrando daqui a pouquinho na nossa live. Olá, Jairo, tudo bom? Olá, tudo bem? Boa tarde a todas, boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo aqui nessa conexão Paraná-Pernambuco. Pois é, essa conexão já rodou o mundo. Vocês aguardem que a gente conversa um pouco sobre isso. Pessoal, é um prazer ter o professor Jairo nesse projeto, um projeto do Grupo de Pesquisa Juspolítica. Quem conhece um pouco das interações e trajetórias que eu tenho com o Jairo, sabe que certamente ter um grupo de pesquisa e, sobretudo, termos também um projeto de lives, tem muita da colaboração e do incentivo do Jairo. Imagina, a bondade sua, eu só sou um apoiador das suas ideias. Ele é muito querido. Só deixa eu contar do tema de hoje. O tema é importante. Eu vou apresentar o tema, falar um pouquinho do contexto. A gente sempre tem os agradecimentos para os nossos seguidores, falar um pouco sobre eles. E a gente começa para falar sobre emendas constitucionais. Pessoal, o tema de hoje se refere a uma questão muito importante e que é discutida constantemente no Brasil. O tema das emendas constitucionais. Mas, sobretudo, a ideia de uma crise. E como nós conciliamos, institucionalidade, momentos de exceção e momentos de crise e a permanência das instituições democráticas. É uma grande contribuição da Constituição de 1988, a manutenção ou a tentativa de estabilizar uma democracia no Brasil. Pois bem, para falar sobre emendas constitucionais e crise, ninguém melhor que o professor Jairo Lima, que é professor da Universidade do Norte do Paraná, do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado. É doutor pela USP, eu vou recitar todo o currículo dele. É doutor pela USP, fez sanduíche, fez uma parte do doutorado na Universidade de Glasgow, na Escócia. Circula mundo afora e é um profundo conhecedor desses processos de reforma constitucional. Então, é um prazer ter Jairo aqui com a gente. Bom, prazer é totalmente meu, Flávio. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite que você gentilmente me fez para estar aqui conversando sobre aquilo que vem sendo objeto das minhas preocupações de pesquisa nos últimos anos, que tem uma conexão bastante direta com a nossa realidade política e constitucional. E é um prazer muito grande fazer essa conexão sul-nordeste, passando aí por todos os estados do Brasil. Então, todos aqueles que estão nos assistindo são muito bem-vindos e muito bem-vindas para estar com a gente nessa tarde, conversar e, como você mesmo disse, aberto a perguntas, aberto a discussões, para que nós possamos aí encontrar caminhos e possíveis respostas para alguns problemas. Ai, que coisa boa. Jairo, para essa live estar no ar, o Jus Política é o grupo de pesquisa que eu lidero na Universidade de Pernambuco, com conexões também na Universidade Federal de Pernambuco. Na verdade, o Estado é unido, então todos os trabalhos eles passam por diversas instituições. E o nosso objetivo é trabalhar sempre as conexões entre políticas públicas, sistema de justiça e diálogos. Então, esse é um projeto, na verdade, em torno do grupo Jus Política. Essa live está funcionando, está acontecendo hoje. A gente teve a participação dos integrantes do grupo, integrantes que são certamente muito ativos e ajudam muito para tudo funcionar. E também o apoio da universidade. Você esteve ano passado na FECAP-UPE, Nosso diretor, professor Duval, nossa coordenadora de extensão, professora Rebeca. Um beijo para eles e só agradecimento, só gratidão aí por todo esse apoio. Jairo, vamos lá. Vamos por onde começa nessa história? Minha agonia, na verdade, uma questão que a gente conversa sempre, foi objeto, inclusive, da live com a professora Vanice, aquela que nós fizemos logo no mês passado. Nós utilizamos a palavra crise a todo o tempo. E se utilizamos a palavra crise a todo o tempo, às vezes a impressão é que nós meio que vulgarizamos a expressão.
E mais recentemente, nos últimos anos, nós vivemos sob a constante noção de uma crise econômica, política, social, mas também a noção de uma crise constitucional. E aí, já, quando nós falamos de crise, a gente está falando sobre o quê, afinal de contas? Me ajuda, né? Nos ajuda. Vamos tentar encaminhar algumas direções nesse tema. Olha, Flávia, o tema crise constitucional, ele já foi objeto de várias análises teóricas para tentar identificar o que significa esse fenômeno. Como você mesma disse, parece que hoje a palavra crise se tornou bastante banalizada. E quando nós banalizamos crise, nós tornamos a crise algo que é desimportante, algo que não tem nenhuma importância, pois se tudo é crise, nada seria crise, né? Então, com base nisso, acredito que a melhor forma de nós nos direcionarmos para entender um pouco esse fenômeno é pensar sobre a ideia de Constituição. Porque se nós vamos falar de crise constitucional, nós temos que pensar um pouquinho sobre o que representa, na realidade, uma Constituição. E nesse ponto, eu gostaria de relembrar com o pessoal que está nos assistindo e juntamente com você, o fato de que as constituições, tal qual nós entendemos hoje em dia, que são constituições democráticas, fruto principalmente desse processo constituinte do século XX, essas constituições nunca estiveram imunes, isentas de problemas, de ameaças, de inimigos, de tensões, contradições e, ao final, de crises. Nós podemos lembrar isso quando nós vemos que, muito antes desses novos acontecimentos dos últimos anos, as constituições do século XX, principalmente, sempre tiveram que lidar com nacionalismos, com xenofobia, com fundamentalismo religioso, com desigualdade econômica. Todos esses elementos, todos esses fatos estiveram em volta das constituições, causando nelas problemas, tensões, crises. O que nós vemos hoje pode ser um pouco diferente. O que nós vemos hoje? Me parece que o que nós vemos hoje, e sobre hoje eu estou querendo dizer as crises constitucionais da Europa, as crises constitucionais na América Latina dos últimos 5 anos, principalmente, o que nós vemos hoje parece ser um avanço, um aumento dessas ameaças, desses inimigos da Constituição. Por exemplo, nós não imaginaríamos, num passado um pouco recente, o fato de que políticos democraticamente eleitos pudessem ser exatamente os próprios detratores da Constituição. E detratores, principalmente em situações, em valores que parecia que estavam totalmente garantidos, como, por exemplo, saúde, educação, separação de poderes. Ou seja, como que nós imaginaríamos que em pleno século XXI nós precisaríamos defender, lembrar desses valores, não é mesmo? Então, quando nós estamos dizendo crise, hoje em dia, me parece que nós estamos querendo dizer o fato de que há um aumento, uma ampliação das ameaças a uma ordem constitucional. No entanto, o fato de existir ameaça à ordem constitucional não é algo de hoje. Isso que eu gostaria de lembrar para os nossos ouvintes, a quem está nos acompanhando. Dizer que a Constituição está sendo vítima de detratores não é uma novidade, ou seja, não é algo particular do nosso tempo. As constituições, desde sempre, as modernas, estiveram sob ameaças. Vamos lembrar, em termos históricos,
a Constituição, por exemplo, de Weimar, de 1919. Uma Constituição democrática, no Social. entanto, desde Social. sim, social, democrática, que desde o seu início já teve com ela problemas de efetividade da Constituição, ameaças provindas do chefe do Executivo, ameaças provindas do Poder Judiciário, ou seja, a ideia de que as constituições são objeto de ameaças, de detratores, de inimigos, não é algo novo. E isso serve para quê? Serve para dizer que, apesar de estarmos vivendo, nos deparando com detratores, com ameaças à Constituição, isso não é algo inédito. Isso que eu gostaria de dizer. Mas uma questão que me angustia é o seguinte, então por que parece que essa noção de crise ela foi incorporada ao debate? O que tem de novidade agora? Porque a crise, então, o que tem de novidade hoje? O que faz com que nós tenhamos a noção de que nós estejamos numa crise nunca antes vivida? É xenofobia, movimentos sociais, a negação do próprio discurso democrático, as próprias instituições internamente, ou melhor, titulares das instituições discutindo a própria institucionalidade. O que você pensa em relação a isso? O que é novo para a gente hoje? Olha, eu acho que algo que nos choca, tem chocado a produção acadêmica e os cidadãos, o que tem chocado nesses movimentos de crise, é o fato, me parece, de que nos foi escancarado o fato de que essas tensões, essas ameaças, esses ataques à ordem constitucional têm provindo justamente dos políticos eleitos, da classe política eleita. E o mais interessante é o fato de que esses projetos de ataque às ordens constitucionais transformação do político com o seu eleitor. O que eu estou querendo dizer com isso? Esses eleitos que estão detratando a Constituição não estão traindo a confiança dos seus eleitores. É justamente a representação da vontade desses eleitores. Isso é uma questão importante. A Patrícia Mácula, que entrou agora há pouco, a gente sempre tenta interagir com o público, sabe, Jair? Por isso que eventualmente eu vou te interromper, mas é que é legal, porque sim, o pessoal acompanha o que a gente está discutindo. A Patrícia Mácula, uma colega nossa da Gil, ela falou, olha, tem muita gente da Gil nos assistindo. Eu vi que a delegação do Paraná é enorme, mas a delegação da Gil também. Mande um abraço pro pessoal da UEMP, que eles estão ansiosos. O pessoal da UEMP, só para contar uma coisa, eu quero ir para aí, eu espero que esse processo acabe logo, para eu voltar a visitá-los. Eu almocei aí, gostei do almoço, eu quero voltar para a UEMP. Não tirei foto, gente, na cidade, por favor. Não é possível. Tem muitos pontos turísticos. Mas eu não tirei uma foto, eu vi. A Carla está nos assistindo, a Carla conhece Jacarezinho e ela sabe dos pontos turísticos. Olha, Eva, muita gente boa, Patrícia. E a Patrícia ela falou uma coisa interessante. Olha, temos o Instituto AL, enfim, a gente vai ficar fazendo, né, as saudações ao pessoal bom que está nos acompanhando. Uma coisa interessante, a Mácula falou, será que é uma descrença nos valores institucionais? Que talvez seja de nossa... Olha, nesse ponto eu tendo a acreditar que sim. Me parece que o que nós estamos vendo atualmente, no sentido de ameaças, ataques à ordem constitucionais como projetos políticos, isso é impressionante, como projetos políticos, me parece que isso representa uma revolta da democracia majoritária contra o constitucionalismo. Vou dizer melhor isso. Me parece que essas medidas, essas ações, têm como mira as instituições do constitucionalismo liberal e social. Separação de poderes, parlamento, direitos individuais, direitos coletivos, direitos de minorias, isso tudo representando o pacote constitucional. E me parece que, em razão do fato de que, historicamente, nós tivemos aí um distanciamento
distanciamento da Constituição com mecanismos democráticos. O que eu quero dizer com isso? Não basta só eleições. As constituições, principalmente ao final da segunda metade do século XX, se tornaram constituições essencialmente ou majoritariamente com mecanismos constitucionais. E mecanismo constitucional, o que significa? É limite de poder, é retração, é limitação, é diminuição, é competências, é divisão. Ou seja, são mecanismos que, em algum sentido, tiram, retiram, afastam decisões exclusivamente democráticas. Mas esse jogo, esse balanço foi muito bem construído por várias constituições democráticas, ou seja, é uma tensão constante que experiência de acerto e erra, vão né? construindo. Oi? Experiência de erro e acerto, né? Porque tem Sim, isso também. exatamente. O fato, me parece, é que essa concentração excessiva de instrumentos de limitação de poder vão repercutir diretamente na participação democrática, nas decisões tomadas pelas maiorias. E o clássico, o representante maior disso tudo, é a ideia, o Instituto do Controle de Constitucionalidade, né? Ou seja, o controle de constitucionalidade no mundo todo, pós Segunda Guerra Mundial, ele se estabeleceu de forma muito abrangente, bastante incisiva, e ao final, por mais que sejam mecanismos de proteção da Constituição, são mecanismos que afastam da ordem política decisões exclusivamente democráticas. Certo? Então, ao final, me parece que esse projeto político anticonstitucional ou contraconstitucional, me parece que ele provém dessa reação. É claro que é uma reação autoritária, é claro que é uma reação contra direitos, mas nós aqui, como analistas do direito, nós temos que falar as verdades, né? Ou seja, sim, nós temos que enfrentar as situações mesmo que nós não concordemos com ela, mesmo que elas não sejam incômodas. O fato é que esses projetos políticos anticonstitucionais, mais democráticos, têm apoio popular. E isso, nós entramos no grande dilema, porque se nós estamos em sociedades democráticas, isso daqui, essas reações como projetos políticos não podem ser jogadas no lixo de forma imediata. Não estou dizendo que temos que incluí-las, mas temos que pensar que representa alguma coisa. Tem alguma coisa nesses projetos políticos autoritários que é um fundo democrático, e isso a gente vai ter que lidar com esse fato. sem dúvida. E tem uma questão importante, sabe, Jairo? Duas pessoas perguntaram, dois colegas perguntaram, olha, eu virei aqui a live, ó, gente. Olha, gente, a gente já passa aqui com algumas questões importantes, viu, pessoal? Virou sua câmera. Virou minha câmera, exatamente. Olha eu aqui. É porque eu tento blogueirar ao mesmo tempo, acenar para todo mundo, gente. E vocês sabem, né? A gente é de humanas, não somos da tecnologia, né? Mas brincadeira à parte, duas pessoas Mas muito... antes que você faça uma pergunta, só para eu terminar esse raciocínio, de que essa hipótese que eu estou pensando de uma reação da democracia majoritária, ou seja, uma democracia fundada apenas em majoritarianismo, ou seja, apenas maioria, certo? Isso é um conceito que nós pensávamos estar abandonados, que agora pensamos em democracia substancial. O que eu estou querendo dizer é que essa revolta é da democracia majoritária, ou seja, só interessa, só vale mesmo agora, parece que para esses políticos, a maioria do povo, independente das minorias. E isso, essa reação da democracia majoritária contra o constitucionalismo, tem sido enfrentado por alguns autores, por alguns teóricos, como, por exemplo, a Nancy Fraser, que vai dizer que reações, como no caso a eleição do Trump, são reações contra o que ela chama de um neoliberalismo progressista. E o que isso significa? Significa que nos últimos anos, na década de 90 e a primeira década do século 21, nós tivemos no mundo todo, no âmbito do direito, uma grande
ampliação das pautas identitárias. Sim. Mulheres, gays, trans, negros, ou seja, a inclusão identitária muitíssimo grande nas ordens constitucionais. Certo? E ela diz que essas medidas, esses projetos políticos autoritários, são justamente tentativas de minar essa ampliação identitária. Ou seja, um grupo de pessoas ainda majoritários se vê como detentor da pauta constitucional e não quer possibilitar essa exclusão, essa inclusão. Por isso, então, elege políticos como Trump, elege políticos como Orbán, elege políticos como os políticos da Hungria, Polônia, para a gente falar de países muito distantes, porque a gente não tem exemplo no Brasil. Uhum. Interessante essa visão da Fraser. E aqui no Brasil, a parte mais curiosa, eu imagino, é o fato de nós sempre tivemos dificuldade de trabalhar o constitucionalismo e a democracia sob a ótica da discussão entre maiorias e minorias, né? Por conta das disfuncionalidades do nosso sistema econômico, né? Então é uma questão bem interessante para a gente. Jairo, ao final disso tudo, o que a gente tem então como crise, né? Que era a primeira pergunta. Me parece então que ao demonstrarmos esse não ineditismo dos ataques que nós temos hoje, certo? De que crise é um conceito que está colado com a ideia de Constituição, me parece que, para nós não perdermos o conceito e ele não significar nada, eu acredito que nós podemos entender crise constitucional quando esses conflitos, os conflitos que toda a Constituição tem, eles deixam de ser resolvidos pelas regras do jogo. Quando esses conflitos precisam ou tocam no limite da ordem constitucional, tocam fora das regras da Constituição. Quando esses limites começam, quando a resolução dessas disputas começam a flertar com regras não constitucionais. Eu acho que aí nós podemos falar que nós estamos diante de uma crise constitucional. Ou seja, é um conceito importantíssimo, porque joga com uma tensão importantíssima do ponto de vista da institucionalidade, né? Até que ponto nós temos autonomia para jogar o jogo institucional, colocando em risco as regras do jogo. É um problema clássico, né, do constitucionalismo, e é um conceito muito, muito próprio. Muita gente está perguntando, Jairo, o José Emílio entrou agora há pouco, o Gabriel perguntou logo no início da live, a gente vai falar um pouquinho sobre, mais tarde, pessoal, a gente tinha pensado em falar sobre uma questão importante, que é a questão do ativismo judicial, a partir do trabalho do Jairo, que é justamente sobre controles e emendas. A gente chega lá, tá? Uma questão também interessante... Vamos chegar. O Supremo não vai nos escapar. Nossa, se o presidente foi ao Supremo, por que nós, né? Por que o Supremo não viria até nós, não é verdade? Só atravessou a praça e foi lá tomar um café. Pois é, eu vou tomar meu café daqui a pouco. Ô, Jair, me diz uma coisa. A gente já está falando tudo sobre essa questão entre maioria versus ou democracia. É essa questão, são essas mudanças dentro do sistema que hoje está se chamando de constitucionalismo abusivo. Nos termos do Landau, por exemplo, é isso mesmo que é constitucionalismo abusivo? Olha, Flávio, você tocou num tema. Eu quero mandar um abraço para quem entrou, José Mário, o grande professor José Mário, acabou de entrar aí. Esse é fera. Esse já esteve em Jacarezinho, já conhece já a nossa cidade. Eu gostaria de... quando a questão do constitucionalismo abusivo. Bom, você tocou num ponto em que a teoria constitucional contemporânea tem tratado muito, que é esse tema constitucionalismo abusivo. Inicialmente, esse tema foi criado pelo David Landau em 2013, num artigo denominado Constitucionalismo Abusivo. O que ele estava querendo analisar com isso? No texto dele, principalmente, ele estava querendo demonstrar
que as medidas políticas que tendem a ameaçar a Constituição, ameaçar a ordem democrática, ameaçar os direitos fundamentais, que essas medidas têm sido tomadas, têm sido instrumentalizadas por mecanismos constitucionais. E de forma mais específica, que é o que vai nos interessar, por emendas constitucionais. Ele vai dizer o seguinte: existem vários casos na América Latina, principalmente, ele cita a Hungria também, em que a emenda constitucional é utilizada justamente para diminuir, para enfraquecer uma ordem constitucional. Você faz como se fosse você cava por dentro da Constituição. Isso. Você utiliza um mecanismo que é totalmente constitucional para cavar internamente a Constituição, enfraquecer internamente a Constituição. E ele vai dizer que isso é o representante de um constitucionalismo abusivo. Por que é constitucionalismo? Porque é uma medida constitucional, mas que abusa, mas que ultrapassa as suas competências, que ultrapassa os fins pelos quais elas foram criadas. Perfeito. Isso é interessantíssimo, porque nós convivemos com grandes questões clássicas do direito constitucional brasileiro, eu diria, após 88. O primeiro deles é a vulgarização do processo de emenda à Constituição. Discute-se desde a década de 90, né, Jairo, que a Constituição brasileira teria sido muito emendada, portanto, ela teria sido desfigurada. Desde as primeiras reformas, né, as que reconformaram o controle de constitucionalidade, depois o grande processo de reformas para fazer frente, né, às reformas neoliberais dos anos 90, depois a alteração da institucionalidade no início dos anos 2000, né, criação de conselhos, reconfiguração do Poder Judiciário. Medida provisória, né? Isso, todos. As emendas, a reforma administrativa, né, as reformas administrativas, as inúmeras reformas previdenciárias. Então, a gente tem muita coisa importante para falar. Eu vou fazer a recomendação, gente, e é de verdade. Eu sempre sugiro sobre o tema emendas constitucionais, e por isso que não poderia chamar o Jairo para não falar sobre emendas, é o livro do Jairo, Emendas Constitucionais Inconstitucionais, pessoal, publicado pela editora Lumenhores. Não a segunda tiragem já nos próximos meses. Não é missa de corpo presente. O texto é interessantíssimo. Eu indico nas disciplinas. Tá todo bagunçado, inclusive, aqui, porque texto bom. Eu tive a alegria, né, de estar aqui fiz um texto na contracapa do livro, mas só digo verdades. E, Jairo, uma coisa que eu gosto muito do seu texto, entre inúmeras, né, sempre essa questão em relação às discussões sobre a dimensão política do constitucionalismo é algo que sempre me encantou, né? Foi assim que a gente começou a bater papo nos congressos em BH, né? Uma coisa que me encanta no seu texto, vários aspectos a gente poderia trazer, mas eu vou destacar dois deles. O primeiro deles é a coragem de enfrentar os lugares comuns construídos no constitucionalismo brasileiro. Existe uma vulgarização da Constituição, ela teria sido desfigurada a partir de um processo constante de emendas. E o segundo é que nós podemos ter um controle de constitucionalidade de emendas. Ou seja, poderia o Supremo Tribunal Federal, via esse controle, na verdade, todo o sistema de controle, diga-se de passagem, por uma maioria muito simples, muitas vezes, simplesmente julgar a inconstitucionalidade da manifestação suprema, né, do exercício do poder legislativo no país, que seria a emenda constitucional. Então, esses dois aspectos são importantíssimos, a relação e a coragem de enfrentar a pesquisa empírica também. Então, realmente, eu recomendo a leitura. Mas, Jairo, eu queria conversar um pouco contigo sobre isso. Primeiro, temos muita emenda constitucional? 2, isso é bom ou é ruim? A nossa Constituição foi desfigurada? 3, e essa história desse controle de emenda, que pra gente é algo tão tranquilo e pro resto do mundo não é tão simples. Exatamente, Flávio. Bom, inicialmente, obrigado pela referência aí do livro. Você, mais do que ninguém, esteve parte desse processo. Para quem não sabe, eu e a Flávia, a gente participa de
vários congressos já há muito tempo juntos, divulgando as nossas pesquisas, promovendo a reunião de pessoas que têm pesquisas em comuns. Então, ela foi uma das poucas a estarem dispostas a conversar comigo sobre a minha tese, porque nós sabemos que a promoção desse tipo de atividade é muito isolada, as pessoas estão preocupadas com as suas únicas pesquisas, e a Flávia me ajudou bastante a dialogar, mesmo que seja só para ouvir, tipo, já é muito importante ter alguém para isso, e nada melhor do que ela estar presente aí nesse projeto. Bom, Flávia, o tema, aqui você agora, como é emendas constitucionais, você vai me cortando, porque se deixar, agora eu falo horas sem parar, sem parar. Tem live de 6 horas porque nós não podemos. Exatamente. Né? O José Mário acabou de indicar ali uma referência também, Vanessa Oliveira também já indicou, estou vendo aqui que ele indicou, vou dar uma olhada nessa indicação que ele fez aqui para mim. Pois bem, sobre a primeira pergunta, se temos muitas emendas constitucionais. Obviamente, se nós estávamos falando sobre constitucionalismo abusivo, ou seja, como a utilização das emendas para, de uma certa maneira, minar os pressupostos constitucionais. Só um momentinho, gente, a gente tem audiência internacional. A minha irmã está lá da Suíça. Foi ela que mandou? Eu vi ela falando. Mentira! Gente, e outra coisa, você não saudou os seus amigos. Tem o pessoal pedindo para você saudar os seus amigos, tá? Isso não é justo. O povo de Jacarezinho, eu estou com vocês. Entendeu? O povo do paranaenses univos do Brasil. Exatamente. Então eu vou mandar aí um abraço. Eu vi que o Samuel mandou um oi, a Sâmia está assistindo, a Bruna está assistindo. E um abraço especial para todos os meus orientandinhos maravilhosos que estão de livre e espontânea pressão assistindo essa live. E a todos os meus alunos da minha disciplina Teorias da Soberania também. Os meus alunos da graduação da FADIC, do mestrado também, da Faculdade de Damas também estão assistindo. FADIC presente, sempre presente, gente. Beijo pra vocês também. Galera da FECAP, agora deixa eu falar de mim, esse momento é seu, Jairo. Não, eu conheci a FECAP, adorei o pessoal de lá, conheci também a Damas, então um abraço aí para todo o pessoal. E o Rafael também tá, o Rafael Frison, que não tá fazendo a minha disciplina esse semestre, né, Rafael? Já vou até cobrar aqui, mas tá assistindo. Vamos lá, sobre a Faculdade de Damas. Eu estive lá um dia também, adorei a faculdade, muito bem. Sobre as emendas constitucionais no Brasil. Nós sempre ouvimos falar que o Brasil tem muita emenda constitucional, que a gente aprova muita emenda constitucional. De fato, a gente tem aí, excluídas aquelas emendas constitucionais de revisão, que foram aprovadas no início dos anos 90, porque eram uma resposta a uma determinação da Constituição, que determinava a necessidade de uma revisão constitucional. Tirando aquelas 5, 6 emendas constitucionais, nós temos até hoje aprovadas no Brasil 105 emendas constitucionais. Pois bem, não dá para dizer se esse número é muito ou pouco, só analisando pelo número, né? Sem saber se isso é normal ou não. Mas eu posso dizer para vocês que existe na ciência política, principalmente, uma variável que eles denominam como taxa de emendamento. O que seria uma taxa de emendamento? Seria, então, a análise da quantidade de emendas constitucionais aprovadas em um país, divididas pelo número de anos. Então, a partir daí, você teria uma média anual de emendas constitucionais aprovadas. No Brasil, a nossa taxa atualmente é de 3,38 emendas constitucionais. O que isso significa? Significa que, em média, o Brasil aprova 3,3 emendas constitucionais por ano. Bom, então nós temos esse dado. E agora, isso é muito, isso é pouco. Parece ser muito e de fato é. E de fato é, principalmente quando nós olhamos as constituições mundo afora. Então, esses dados já existem, ou seja, existem tabelas de taxas de emendamento, e o Brasil encontra-se entre aqueles países com a mais alta emendamento no mundo. É uma taxa muito alta. Aprovar 3,3 emendas por ano é uma taxa bastante alta. Pois bem, e aqui eu até
eu terminei de levantar ontem uma atualização de dados para a gente ter algumas comparações em termos de governos. Ou seja, quais governos no Brasil aprovaram o maior número de emendas? E aqui nós temos os seguintes dados. Nós temos como ranking, e eu vou estar eu analisei apenas até o final de 2019, então não incluí o ano de 2020 na conta, até porque nós não temos nenhuma emenda constitucional aprovada em 2020. Até 2019, o governo que teve a maior taxa de emendamento é o atual governo. O atual governo aprovou só o ano passado 6 emendas constitucionais. Então, se a média é 3,3, a média do ano passado é 6 por ano, porque foi o primeiro ano do governo. Uma taxa bastante alta. No entanto, se as condições políticas permanecerem muito próximas ao que foram os governos passados, há uma alta taxa de emendamento, uma alta taxa de aprovação de emenda no primeiro ano do governo é comum. Os governos se aproveitam das maiorias, do fato de que acabaram de sair das eleições e têm mais facilidade para aprovação de emendas. Então, existe uma taxa maior de emendas no primeiro ano. Pois bem, mas voltando aos outros governos. Em seguida, o governo que mais aprovou emendas foi o governo Dilma, com uma média de 4,5, depois FHC, 4,3, o governo Lula teve uma média de 3,5 e o governo Temer uma média de 2,8 emendas constitucionais por ano. Ou seja, as emendas constitucionais são um instrumento bastante utilizados no Brasil. Mas aí tem um outro dado interessante, que é o fato de quem são os vencedores das emendas aprovadas, ou seja, quem tem uma taxa de sucesso na aprovação de emendas. Nós sabemos que a Constituição determina que são 3 legitimados para propor emenda: presidente, o legislativo e as assembleias legislativas, o Congresso Nacional e as assembleias legislativas. De todas as emendas constitucionais aprovadas no Brasil até hoje, das 105, nenhuma teve como proponente da emenda constitucional as assembleias legislativas, certo? Então, elas não tiveram nenhuma emenda constitucional aprovada. Das que foram aprovadas, 75% delas são de proveniência de origem do Poder Legislativo. E apenas 25% das que foram aprovadas tiveram como origem o presidente da República. Pois bem, mas aí nós perguntaríamos, ok, já entendi que nós temos muitas emendas. Eu quero então perguntar agora 2 coisas. Por que nós temos muitas emendas e se é realmente um problema ter muitas emendas? Certo? E aqui as razões principais pela qual a teoria do assunto analisou o tema vai dizer o seguinte: quais são as razões pelas quais a gente tem tanta emenda constitucional aprovada? Isso é um desvio da rota? Isso é uma detração da Constituição? Um abuso no uso de emendas? Vamos ver as razões para isso. A primeira razão que nós entendemos pela qual a nossa Constituição sofreu muitas emendas está relacionada com o nosso processo constituinte. O processo constituinte brasileiro, como todos sabem, foi um processo constituinte em que houve uma abertura à participação bastante elevada. A possibilidade de encaminhamento de propostas populares, a realização de audiências públicas, o fato de que nós estávamos saindo da ditadura, então havia uma pressão muito grande para a inclusão de novas pautas que estavam há muito tempo perdidas. Tudo isso fez com que a nossa Constituição incluísse várias questões, várias pautas políticas de vários grupos. Pautas que não são necessariamente convergentes. Ou seja, nós temos
a livre iniciativa, mas nós temos função social da propriedade, nós temos liberdade econômica, mas nós temos direitos sociais, nós temos vários direcionamentos e pautas políticas na nossa Constituição que são, a priori, conflitantes. É claro que esse conflito vai ser resolvido por meio das decisões legislativas e da interpretação judicial da Constituição. O fato é que, ao ampliar a entrada de pautas e incluir várias pautas, o resultado é que nós tivemos uma Constituição bastante extensa. A nossa Constituição, em termos de extensão, é a terceira Constituição mais extensa do mundo, né? A gente perde para a Nigéria e para a Índia apenas. O fato, então, é que o resultado de termos uma Constituição muito extensa é o fato de que nós colocamos lá dentro muita coisa. Muitas propostas, muitos objetivos, muitas ideias, muitos direitos, muitas instituições, muitas regulamentações. Ao colocarmos tantas questões dentro da Constituição, algumas delas não serão questões perenes, ou melhor dizendo, questões que dificilmente vão ser alteradas. Por exemplo, uma coisa é nós termos colocado na Constituição a separação de poderes. Bom, dentro da Constituição a gente quer a separação de poderes enquanto a Constituição durar, não é? Outra coisa é colocar na Constituição a criação de um fundo de emergência social, que é uma criação importante, mas que tem uma data limite para acabar. E a nossa Constituição é pródiga em estabelecer essas pautas provisórias, essas pautas temporárias, que nós vamos chamar de políticas públicas. Né? Então, a nossa Constituição, ela tem uma grande inclusão de políticas públicas em seu texto. E isso é totalmente paradoxal. Porque se uma Constituição tem como pretensão duradoura, política pública é instrumento de atuação de governos. Governos que trocam de 4 em 4 anos, não é? Então, o resultado disso vai ser o seguinte: à medida que nós constitucionalizamos políticas públicas na Constituição, nós inviabilizamos governos futuros que pensam de forma diferente a política pública, não é? Que querem estabelecer outra política pública como pauta do seu governo, e isso é totalmente legítimo. O fato é que, se nós colocamos justamente essas políticas públicas na Constituição, cada novo governo precisa aprovar novas emendas constitucionais para poder implementar o seu programa de governo. Por isso que faz parte de campanha, né? PEC é tema de campanha, né? Sim, e é por isso que nós temos uma alta taxa de emenda justamente nos primeiros anos. Porque precisa abrir os caminhos ou substituir as políticas públicas desse novo governo, não é? Então, é justamente por essa razão é que se tem um alto número de emendas na nossa Constituição, pelo fato de que ela inclui pautas que são pautas necessariamente atemporárias. E aí, tem um estudo que o José Mário já vi que citou aqui, o do Couto e do Arantes, que vai dizer justamente o seguinte: olha, eles criaram um método de análise que vai dizer que 30% da nossa Constituição é política pública. Ou seja, 1/3 da nossa Constituição não é matéria que serve para durar no tempo. É matéria que precisa ser alterada constantemente. E nesse ponto eu vi que teve um comentário aqui do professor Omati. Isso. No seguinte, e é quando ele pergunta sobre a questão do ADCT. O ADCT é a expressão clara dessa situação. Porque o grande número, e aí eu analisei todos os objetos das emendas constitucionais, dentre as separações de texto da nossa Constituição, nós temos aí, então, 10 títulos na Constituição, não é? E o título 10
é o ADCT, que ninguém lembra que existe, mas está lá mais 100 e pouco artigos na nossa Constituição. E a grande maioria das nossas emendas constitucionais tiveram como foco, como objetivo, alterar o ADCT. Porque é no ADCT que estão as políticas públicas. Né? Então, nós temos aí uma resposta à pergunta sobre por que temos tantas emendas. A nossa Constituição está construída para ter muitas emendas. E uma coisa importante, Jairo, que a Alice Vale, ela vai estar com a gente na próxima live, ela fala que, na verdade, nós teríamos esse super processo de emendamento do ADCT. Gente, e são artigos, por exemplo, toda a programação da política pública de educação, Fundeb, educação fundamental, tudo, por exemplo, é um artigo que já passou por diversas emendas, diversos controles e muito interessante. Mas uma coisa tão importante, Jairo, assim, que seria, que eu queria, porque nós temos pouco, tá vendo? Fala que vai falar de emenda, se animou, né? E o tema é muito gostoso mesmo e muito importante. E aí vem a questão, ok, temos muitas emendas em relação às questões relativas às políticas públicas mais gerais, não que seria a fundamentação, né, o core, né, da Constituição. Mas e o Supremo? Porque todas essas emendas, a gente sabe que existe uma sequência, né? Emenda como projeto político, né, vitória nas urnas, sucesso nas emendas, e a oposição vai judicializar depois perante o STF questionando a constitucionalidade. Só que esse é um ponto importantíssimo do teu texto, porque eu queria que a gente tem pouco tempo, mas eu queria muito que o pessoal conhecesse essa discussão. Sim. Controle de constitucionalidade de emenda. Gente, vocês têm que ver, olha, México, o Jairo falando, todo mundo chocado. Hong Kong, eu tava com o Jairo 6 versus 5, todo mundo chocado. É um tema assim que o Jairo, se ele quiser causar num evento, ele fala da possibilidade de controle de emendas. Conta um pouco mais pra gente sobre isso, Jairo. E o STF, quando ele invalida uma emenda, é pouco, eu sei, mas quando ele invalida uma emenda, ele tá sendo ativista? Eu vou te responder, mas antes eu vi aqui, só para não falar, porque sempre tem várias pessoas entrando aqui. Agora eu vou mandar um abraço para minha prima, Laís, que está me assistindo, que não é do direito, mas está firme e forte aí assistindo. Prima, antes de falar um pouquinho do Supremo, eu só vou concluir uma questão, que é o fato de que, se nós temos tantas emendas, isso é necessariamente um problema, ou seja, uma desvirtuação da Constituição. Até agora, por esse diagnóstico que eu apresentei, é um problema sim e não. Por que sim e não? Porque essas emendas que nós tivemos, essas 5 emendas que nós tivemos, como eu havia dito, a grande parte alterou a DCT e, por consequência, a estrutura fundamental erigida na Constituição lá em 1988 não foi abalada, estruturada, alterada, melhor dizendo. Nós temos a separação de poderes, presidencialismo, as eleições, ou seja, os fundamentos da nossa Constituição não foram profundamente alterados por essas emendas. Então, por isso, nós poderíamos dizer que essa grande quantidade de emendas não foi necessariamente um grande problema. Por outro lado, essa grande quantidade de emendas é um problema. Por quê? Porque à medida em que todo ano nós temos, em média, 3 emendas constitucionais, a política, torna a Constituição ordinarizada. Nós ordinarizamos a supremacia constitucional. Porque nós tornamos fácil a alteração da Constituição. Porque nós mexemos nela facilmente. Nós mexemos nela com muita tranquilidade. E isso aí é um problema. Isso é um problema porque nós começamos a estreitar um distanciamento que tem que ser mantido, que é entre norma constitucional e legislação infraconstitucional. Isso precisa ser reforçado. À medida em que a Constituição é alterada, esses limites ficam cada vez menos distantes. E aí sim, isso é um grande problema. Mas, como você havia dito, além dessa questão, nós entramos na atuação do STF sobre emendas constitucionais. E aqui, eu só pude dar conta
desse problema quando enfrentei a minha tese. Por quê? Porque para nós, no Brasil, no direito constitucional brasileiro, nós nem lembramos, muitas vezes, que nós temos controle de emenda, porque nós temos controle de constitucionalidade e, obviamente, tem controle de emenda, então é mais um controle e assim sucessivamente segue a vida na nossa jurisdição constitucional. Quando eu me deparei com o estudo desse fenômeno na literatura estrangeira, eu fiquei em choque, porque isso é um problema. Ou seja, o controle de constitucionalidade de emenda é muito discutido, é um grande problema em termos de teoria constitucional. Que nós, no Brasil, banalizamos, que nós, no Brasil, não levamos em conta. E aí, o porquê que nós não levamos isso em conta? Porque o Supremo Tribunal Federal, na primeira oportunidade que teve, a partir da Constituição de 88, para se manifestar sobre o controle de constitucionalidade de emenda, nós tivemos lá uma justificativa de 5 linhas. Estamos diante de uma emenda constitucional é ato normativo, nenhum ato normativo pode estar em desacordo com a Constituição, logo controlamos a emenda constitucional. Faz sentido essa lógica interna. No entanto, existe algo presente na emenda constitucional que eu chamo a atenção muito nas minhas pesquisas e que eu gostaria de anunciar cada vez mais. É o fato de que a emenda constitucional, como ato normativo, é diferente, e muito diferente, de uma lei infraconstitucional. Existe uma potencialidade democrática muito mais presente nas emendas constitucionais do que numa lei infraconstitucional. Existe claramente uma hierarquia normativa entre elas. Mas, quando o Supremo Tribunal Federal vai fazer o controle de constitucionalidade dessa emenda e trata ela como se fosse uma lei infraconstitucional, aí nós temos uma má interpretação, uma interpretação equivocada do que representa a emenda constitucional. Emenda constitucional é norma constitucional, né? Ela é aprovada de uma forma diversa, ela exige uma deliberação maior, ela está tratando de um assunto mais importante do que simplesmente uma legislação infraconstitucional que serve apenas para executar a Constituição. A norma constitucional estabelece os fundamentos. A legislação infraconstitucional dá cumprimento às ordens da norma constitucional. E isso é problemático quando não se vislumbra essa situação que o Supremo Tribunal Federal, desde o primeiro momento, em 1993, quando esteve diante de si, diante de um controle de emenda constitucional, ele passou por cima dessa diferença normativa que existe dentro da emenda constitucional. Gera muito importante você lembrar disso, porque isso gera todas as dificuldades, inclusive, né? Nós chamamos o Supremo e depois não gostamos quando o Supremo atua. Gera, a gente tem pouco tempo, até porque eu queria fechar em 1 hora para a gente poder salvar o vídeo. Pessoal, é 1 hora que tem que acabar? Daqui a pouco acaba. Não vou acabar agora. Calma que eu vou fazer aquelas perguntas. Não existe Marília Gabriele e tem Flávia Daniele. A gente trabalha em cima de perguntas rápidas. Mas eu queria só ficar pro pessoal. Eu não achei que tinha tempo, eu fui falando demais. Não tá. O tema é importante, inclusive, pessoal, depois assim, eu vou fechar um compromisso. Primeiro, essa live vai estar disponível no canal do Jus Política, no YouTube. Todos estão convidados a acompanhar o canal, a seguir o canal. Vamos tentar agora que nós aprendemos, né? Todas as nossas lives vão ser salvas e inseridas no nosso... E nossos trabalhos também, em geral, tudo que a gente puder produzir, né? Como conteúdo visual, nós pretendemos colocar e inserir no nosso canal. Então, estão todos convidados a seguir, apertar o sininho para ter a notificação, blogueira, né? Então, e uma outra coisa, Jairo, mais importante também, é que nós temos muitas perguntas, é pouco provável que dê tempo, mas nós vamos fazer um espaço depois, você já está convidado a responder muitas dessas perguntas depois. Inclusive para a gente inserir nos canais e disponibilizar para os nossos corajosos, né, que estão nos assistindo. Jairo,
pensando em tudo isso, diante de todo esse quadro teórico, vem uma questão. Nós temos, certamente que já se discute a possibilidade de emendar a Constituição diante de desafios, né, impostos pela Covid. Né, o combate à pandemia e questões políticas que já são presentes no nosso sistema já faz um tempo. Então vai se discutir certamente a necessidade de emenda constitucional. E, obviamente, a depender, né, das principais características do processo de emenda, ou do tipo, né, do conteúdo da emenda, é muito provável que o tribunal seja convocado, né, a garantir a institucionalidade em tempos de exceção. E aí, se eu te conheço, você está acompanhando as propostas de emenda. Tem que ser bem rápido. Sim. São muitas? Estou ali naquele newsletter da Câmara do Senado, sempre para ver o que está tendo. E tem duas, eu quero destacar, de forma bastante rápida, duas PECs que foram propostas esse ano. Uma, a gente pode falar que tem relação com com a crise política, principalmente do STF. Nós não tivemos tempo suficiente, mas o STF, como todos sabem, todo mundo conhece pela obra da professora Flávia, que eu também tenho aqui como guia, já denunciou claramente em seus artigos, em várias pesquisas, o quão o STF tem problemas internos institucionais para proteger a Constituição, tanto no sentido de determinar sua agenda, a deliberação interna, a imparcialidade dos juízes. Isso daí é um senso praticamente comum atualmente, que todo mundo já reconhece. O fato é que nós temos como uma medida reativa a isso uma PEC, que é a PEC 6 de 2020. A PEC 6 de 2020, que está em trâmite ainda no Congresso, busca determinar o que só no Brasil talvez aconteça. Busca uma emenda buscando obrigar o STF a cumprir a Constituição. Ou seja, é uma emenda tentando determinar que as medidas cautelares só sejam analisadas de forma pelo pleno do tribunal e não monocraticamente. Ou seja... Depois dessa, gente, para com um antigo apresentador de TV. Depois dessa, gente, e o povo está pedindo, a gente vai ter que fazer uma segunda live, não tem jeito. Pessoal, estão todos convidados, por uma questão muito simples. Vamos fazer agora, em seguida. Vamos, a gente já segue. Emenda constitucional, para fazer uma corte constitucional, seguir a Constituição é algo que, assim, vai entrar para a historiografia do direito constitucional universal. Então, exatamente, olha, o povo está pedindo, ó. O pessoal está pedindo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou encerrar agora e a gente volta daqui a um segundinho mesmo, viu, pessoal? É só um beijo. Até daqui a pouquinho. Beijos. Pessoal, depois desse momento, né, um antigo apresentador de TV, que eu não vou citar o nome, né, com eu não resisto e a gente tem que voltar na segunda parte da live, porque realmente o tema é muito importante e muito interessante. Jairo está aqui para conversar um pouco de nós, para esse modelo, mais um grande momento do constitucionalismo brasileiro para o mundo. O momento em que nós fazemos emenda para estabelecer que um tribunal cumpra a Constituição. E mais importante, não menos importante, na verdade, essa emenda vai estar sujeita ao crivo do próprio controlado, do próprio tribunal controlado. Depois disso, realmente, não tem como não abrir uma segunda live, me sentir uma diretora de televisão. Se segure. Não, esse aí foi providencial, foi perfeito. Tem até referência, né? Kleber, vírgula, João. Vamos lá, agora que abriu mais uma live, eu vou falar mais uma hora. Não, não, pode sim, a casa é sua. E tem outra coisa, gente. Além de ter o nós agora vamos assegurar o teste de fidelidade dos nossos seguidores. Quero ver todo mundo aqui. Como que vai ser isso? Nós estamos seguindo, todos estão voltando, eu estou vendo quem retorna. Vocês perceberam que eu estou acenando para todo mundo. Me aguardem. Pessoal, então, Jairo, conta-se sobre essas emendas em trâmite lá no nosso querido Congresso Nacional, sobre o que elas se relacionam com a pandemia, ou com aspectos de crise, né, do nosso processo constitucional brasileiro. Gente, eu estou falando aqui da expressão processo constitucional de uma forma bem mais ampla, tá? Em que sentido? No processo de vivência e de compartilhamento, né, da política através da política constitucional. É nesse sentido que eu estou falando. Isso é para o Jairo tomar uma aguinha, respirar
E aí, Jairo, o que tem de PEC? Queremos reformas ou não, né? Olha, temos também chicos de Colômbia nos assistindo. Juan Camilo, sim, um amigo Que de Colômbia. bacana! Professor João Paulo também entrou, oh, Tami também, muita gente boa aqui nos acompanhando. Bom, Então, Jairo, conta mais sobre isso. olha, então, como eu havia dito para vocês, sobre as respostas políticas por meio das emendas constitucionais, nós temos duas de destaque aqui. A primeira delas está relacionada com a crise político-institucional do Supremo Tribunal Federal de forma específica. E aqui, conforme havia dito na outra live, existe aí uma pleia de publicações, de trabalhos empíricos. A professora Flávia é uma referência nesse assunto sobre as pesquisas empíricas a respeito do Supremo Tribunal Federal. O professor José Mário, que está nos acompanhando, também tem trabalhos excelentes sobre pesquisa empírica, ou seja, eles contribuíram para a academia com um diagnóstico vivo, factual, de como é a vida procedimental do Supremo Tribunal Federal. Nós vemos isso diariamente, ou seja, vemos problemas de definição da pauta, prazo para análise de liminar, prazo de vista, a imparcialidade ou parcialidade dos juízes por meio dessa constante presença nas mídias. Então, todos esses fatores são levados em conta para a gente dizer que existe algo incômodo no Supremo Tribunal Federal como instituição. Diante disso, no ano de 2020, no ano já de março desse ano, foi proposta uma emenda constitucional no Senado Federal, a PEC número 6 de 2020, que busca determinar que as decisões em liminares no Supremo Tribunal Federal sejam dadas apenas pelo plenário, apenas pelos 11 ministros, e que essas decisões sejam dadas necessariamente dentro do prazo de 3 meses. O que isso significa? Significa uma emenda constitucional dizendo: Supremo Tribunal Federal cumpra a Constituição, ponto. Por quê? Porque nós não temos autorização, melhor dizendo, o Supremo Tribunal Federal não tem autorização para tomar decisões de forma monocrática. É um tribunal colegiado. Todas as decisões que são por ele tomadas têm que prover do colégio, do pleno. É claro que as leis regulamentadoras possibilitam que as liminares sejam analisadas por um ministro individualmente, mas que elas sejam submetidas de forma imediata a referendo do plenário. Então, a medida só vai poder começar a valer a partir do momento em que ela é referendada. Como nós vimos, o Supremo Tribunal Federal é campeão em dar medidas monocráticas, não é? Ou seja, é um juiz contra outro juiz. São 11 tribunais dentro de um único tribunal. O que a Constituição, essa emenda, está querendo dizer é justamente isso. Olha, não dá para a gente tolerar mais em uma corte que é colegiada o fato de que nós tenhamos que lidar com decisões monocráticas que não respeitam precedentes, que saem da cabeça de cada um dos ministros, porque isso desestabiliza. Isso gera um desrespeito com a instituição. Agora, imaginemos que essa PEC seja aprovada. No dia seguinte, algum ministro do Supremo vai ligar para algum representante de um partido político e vai dizer: entra com uma ADI lá contra essa emenda, né? Faz lá isso por nós. Um partido entra, então, com a ADI questionando essa emenda constitucional, que vai ser julgada pelos próprios ministros, ou seja, os próprios ministros vão ter que analisar uma medida política democrática, ou seja, não tem nada que macule a democraticidade dessa emenda. O Supremo terá que decidir sobre uma medida que limita os seus próprios poderes. Ou seja, onde nós ficamos com a ideia de juiz imparcial?
de um terceiro julgar uma causa que ele não tem interesse direto. Não é? Não temos. Ficamos sem isso. Isso é um grande problema da questão das emendas, do controle das emendas constitucionais. Porque, em muitos casos, elas estarão tratando de competências do Supremo. Certo? E o Supremo vai ser responsável por analisar suas próprias competências. E aqui, nós temos que lembrar um debate que aconteceu na academia nos anos de 2011, principalmente, com a famosa PEC 33 de 2011. Aquela PEC 33 objetivava fazer uma grande reestruturação da jurisdição constitucional. Tornar mais difícil o controle de emenda, colocar algumas decisões do Supremo sob escrutínio de uma confirmação de referendo, fazia várias reestruturações com o objetivo de limitar a atuação do Supremo, que já dava sinais de uma desfuncionalidade. O que grande parte da academia, impulsionada pelo próprio Supremo, acabou fazendo? Detratando essa emenda. Essa emenda, eu lembro até hoje de um meme que colocava a emenda constitucional na lápide do Supremo Tribunal Federal. Aquela emenda seria o atestado de óbito da separação de poderes. Sim. Que aquilo seria inadmissível no Estado democrático de direito. Ora, esse é o grande problema do controle das emendas constitucionais. Nós estamos lidando com mudanças democráticas que vão ser analisadas pelo próprio sujeito dessas mudanças. E o Supremo Tribunal Federal, como eu havia dito para vocês, não tem, por meio da sua prática jurisprudencial, e eu analisei todas as ADIs de 88 até 2017 que analisaram a emenda constitucional. O STF não adota nenhum tipo de medida de autocontenção, de restrição, de minimalismo sobre a emenda constitucional. É como se fosse uma lei infraconstitucional qualquer e mete bala e vamos tirar do ordenamento jurídico. Só uma questão, Jair, só para lembrar um fator, gente. Quando ele fala desses mecanismos de autocontenção no tribunal, ele fala especificamente em relação aos chamados meios procedimentais, ou o que nós chamamos, né, de ativismo, ou quem gosta de ativismo de autocontenção, nós falamos de ativismo formal. É quando o tribunal ele compreende que ele pode fazer controle, não há qualquer limite em relação ao controle de emenda. Porque no mérito, vocês vão ler o livro do Jair, eu sei, no mérito é uma coisa um pouco diferente. E o tribunal também tem uma questão muito interessante, que é o seguinte: o comportamento do tribunal, quando se refere ao sistema de justiça, não apenas em relação às suas próprias competências ou ao judiciário em geral, mas no que se refere ao próprio sistema de justiça, a gente tem um tribunal que é muito zeloso da formatação e da independência dos órgãos independentes do sistema de justiça, Poder Judiciário, Ministério Público e tudo mais, pela questão, né, do espelho. Especialmente Judiciário e Ministério Público. Esse jogo deles é um jogo bem famoso. Queria fazer essa ressalva porque o pessoal fala, e no mérito? No mérito é um pouquinho diferente, né? Mas é bem importante. Uma coisa, Jair, também ficou bem legal, só para você inspirar um pouco também. A Carla lembrou, o Chico Siqueira, ex-aluno da Unicap, né? Estava pedindo aquele alô, Chico, que saudades suas. Eles lembraram, pode acontecer uma coisa interessante, né? Que é a emenda ser apreciada em decisão monocrática e liminar, e ter sua ser suspensa, né? E ter sua vigência suspensa por decisão monocrática e liminar. Seria a suprema das ironias. E são duas questões que, quando a Carla lembrou disso, e é uma leitura bem frequente, né? Além de sermos um tribunal monocrático, no que se refere a emendas, somos um tribunal de liminares. Então, prestar atenção nisso. Mas, enfim, já eu falei demais porque eu também gosto, né? Não posso ver uma pesquisa e um dado que eu me empolgo. Mas queria te ouvir um pouco, conta mais aí sobre esse processo. E a disfuncionalidade que isso representa. E aqui, antes de entrar, então, aproveitando o intervalinho, agora a saudação vai para o meu amigo Stefano, de Curitiba, que está me ouvindo também. Vi que o Ricardo também está assistindo, todo mundo em suas devidas quarentenas. Um abraço para vocês. Flávia, o pessoal que falou sobre a liminar monocrática de controle de emenda já anunciou o que já aconteceu. Ou seja, já aconteceu isso. Ou seja, lembrem-se da famosa emenda constitucional
que criou novos tribunais regionais federais no Brasil? Aquilo foi uma emenda constitucional que criou novos tribunais regionais federais. Essa emenda foi imediatamente objeto de uma ADI que, por coincidência ou não, não é? Ministro Joaquim Barbosa concedeu a liminar para suspender essa emenda constitucional e, até hoje, isso foi, eu não lembro a data, tipo 2013. Até hoje, 13? Não lembro se foi 2013. Até hoje, essa medida liminar, que suspende uma emenda constitucional, não foi remetida ao plenário. Ou seja, nós temos uma emenda constitucional há 7 anos suspensa por a decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, uma norma constitucional não está em vigência no Brasil até hoje por uma decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o STF não é para amadores, gente. Não tem como. Ele vem antes da gente, ou seja, quando a gente cria algumas hipóteses, ele já fez. Incontroláveis, né? Uma questão interessante sobre essa questão da emenda e da resposta. Isso vai ser muito importante nesse processo de pandemia, pessoal, por uma questão. Nós vamos ter, certamente, alguns processos relacionados mesmo às medidas necessárias de combate, né, à pandemia. Certamente teremos uma reconformação constitucional também, uma tentativa de reconformação constitucional, como chamaria de uma espécie de desvio de finalidade da emenda, né? O argumento é a pandemia, mas isso pode provocar outras reconformações, né, institucionais. E aí nós nos aproximaremos de um constitucionalismo abusivo. Mas uma questão que fica é bem como é que vai ser essa relação? Digamos, Jairo, que uma emenda constitucional seja aprovada, por exemplo, numa reconfiguração. É possível emenda constitucional sobre estado de defesa e de sítio, por exemplo? O que você acha? E eu gostei dessa sua pergunta, Flávia, porque entra naquele ponto em que eu havia dito para vocês que existem duas PECs aí interessantes. A segunda, essa primeira direcionada a um problema político institucional do STF, e a segunda, de forma mais proeminente, tem relação com a crise do Covid-19. No início de maio, foi proposta foi encabeçada pelo Rodrigo Maia, uma emenda constitucional que busca instituir um novo regime fiscal extraordinário para as contratações do serviço público diante de calamidades como a pandemia. É a famosa PEC aí do orçamento bomba, alguma coisa nesse sentido que a mídia está dizendo. É provável que essa PEC seja aprovada em razão das necessidades, mas o que ela nos representa? Ela nos representa que, mais uma vez, se utiliza o mecanismo de emenda constitucional para constitucionalizar políticas públicas, para constitucionalizar medidas temporárias. É claro que, na circunstância na qual nós encontramos constitucional, no sentido de que já há muita coisa regulamentada, nós só podemos desregulamentar ou alterar essas questões por instrumentos constitucionais, por emendas constitucionais. Então, talvez hoje, por exemplo, se queremos mexer na emenda do teto dos gastos, nós só vamos poder mexer por meio de emenda constitucional, porque já foi constitucionalizado isso anteriormente, né? Então, você cria, a partir do momento em que há essa constitucionalização dessas políticas, PEC da guerra, que você constitucionaliza essas medidas, você cria uma dependência da política posterior, ou seja, a política posterior só vai conseguir atuar se for por meio de alteração da Constituição. E a Constituição aí vira um terreno banalizado, um terreno em que nós colocamos ela à discussão todos os momentos. E aí nós entramos naquele famoso problema da divisão entre soberania constitucional. Por quê?
Porque quando nós comparamos o nosso processo de emenda com os processos de emendas em outros países, o Brasil tem um processo de alteração com os proponentes, os 2 turnos, os 3/5, etc. Comparativamente com os outros países, é um processo de alteração fácil. Não é muito difícil atingir esses quóruns. É claro que, em comparação com a lei ordinária, é mais difícil. Mas quando nós comparamos com as outras formas no mundo de alterar a Constituição, é um processo fácil. Por quê? Porque nós não temos, em nosso processo de emenda, um elemento que está muito presente nos processos de emenda no mundo todo, que é o referendo da aprovação das emendas. Perfeito. Na grande maioria dos países, você só tem emenda constitucional promulgada depois de que ela é objeto de referendo. Em alguns países, nos parlamentaristas, como na Espanha, você tem que dissolver o parlamento quando tem uma emenda aprovada e convocar novas eleições para que o novo parlamento ratifique a mudança anterior. Ou seja, você torna o processo mais difícil, e tornar o processo mais difícil significa dar mais importância para ele. Não é? Ou seja, por isso a necessidade de vermos também como está estruturado o nosso processo de emenda. Porque a partir do momento em que eu tenho no cardápio uma Constituição que demanda muitas alterações e que, por outro lado, eu tenho um processo de alteração bastante fácil, a emenda vira objeto da disputa política ordinária, ela vira o dia a dia da política. E isso é uma degeneração da supremacia constitucional. E onde passa um boi, passa uma boiada, né? Enquanto nós temos boa parte das emendas referentes ao ADCT, por exemplo, as políticas públicas, nós podemos começar a ter emendas que redesenhem as próprias instituições de controle. Isso é um cuidado. E, ao mesmo tempo, nós dependemos de uma certa, muitos dizem, né, da autocontenção ou da visão institucional dos atores políticos, né? Quando existe uma espécie de clássico, né, na teoria política, né, que é a tendência de todo aquele titular de poder, já dizia, né, nosso querido Montesquieu, é a tentativa de abusar dele. E a Constituição serve justamente para impor limites procedimentais que sejam, mas também materiais, às tentativas de abuso. E aí nós temos uma avenida, né? Então, assim, de uma forma geral, pensando nas emendas e na crise especificamente do Covid atualmente. E agora o abraço vai para, desde a Espanha, meu amigo Ricardo, estás mirando. Desde a perspectiva do Covid. O fato é que, então, o que nós temos? Nós olhamos para o nosso cardápio, nossas opções político-constitucionais. Nós temos uma situação emergencial que demanda uma circunstância diferente dos fatos, não é? Que é o Covid, que é a necessidade de isolamento. Do outro lado, nós temos um processo de emenda fácil, ou seja, é fácil mudar a emenda. Terceiro, eu preciso mudar a Constituição muitas vezes, porque tudo está constitucionalizado. E, em terceiro, eu tenho um Supremo Tribunal Federal que está atuando de forma disfuncional na jurisdição constitucional como um todo, não só na jurisdição constitucional de emenda. Para que o resultado disso tudo seja um resultado constitucionalmente seguro, eu preciso que todo mundo esteja de acordo, não é? Isso. Eu preciso que a medida seja legítima, que a aprovação dela seja legítima, que o STF aprove ela de maneira legítima. Se um desses resolver atuar de forma antidemocrática, contra direitos, eu não tenho garantia nenhuma com os outros de que vai dar uma boa decisão. Eu preciso combinar com todo mundo, olha, combino com os parlamentares, o conteúdo da emenda, e combino com o STF, combino com o executivo que vai ter que cumprir, que a decisão que nós vamos tomar vai ser uma decisão constitucionalmente adequada. Se um único ministro que vai analisar a liminar não tiver de acordo com isso, a história não tem um bom fim. Temos um problema, né? Se já diria Maquiavel que a política, né, ela envolve uma relação entre virtude e fortuna, nós dependemos da virtude dos atores, mas também da sorte que essas medidas passem por atores virtuosos, por assim dizer, né? Isso exatamente. E é o que nós não vamos encontrar. Temos uma questão importante, assim, já a partir do que você falou, e eu acho que é importante fazer isso porque tem a ver com o tipo de diálogo que a gente estabelece.
e tem a ver com com o próprio objetivo do trabalho do grupo. Pessoal, é importante dizer que quando nós, por exemplo, nesse diálogo com o Jairo, ao longo, né, das nossas lives anteriores com o João Andrade, que é nosso amigo, com a Cíntia, também, né, também nossa amiga, né, e todos nós nos conhecemos pessoalmente, temos trabalhos e propostas. Sim, sim. Uma questão importante que tem a ver com o que nos une, mas também com a perspectiva de trabalho do grupo, é sempre essa relação entre a perspectiva normativa de como nós gostaríamos que o direito fosse ou funcionasse, né? Mas também a perspectiva positiva, ou seja, a partir de dados, como as instituições elas estão desenhadas, como elas se comportam e como é que se dá essas dinâmicas. Porque todos nós temos algo em comum, que é o fato de que nós imaginamos que a partir de uma análise crítica do funcionamento das instituições, nós podemos chegar a modelos ou comportamentos, modelos ou estratégias voltadas à garantia da democracia, da institucionalidade, da proteção de direitos. Por que eu estou fazendo essa ressalva, Jairo? Porque muitas vezes quando nós fazemos esse tipo de crítica, já foi muito frequente, imagino que para você também, é muito frequente para todos que transitam, né, por essas duas dimensões de análise, é muito frequente às vezes, nossa, mas vocês não acham que o Supremo tem que agir de acordo com o formato constitucional? Sim, queremos. Nossa, vocês não acham que uma emenda não poderia, né, estabelecer de todo modo, a partir, ou uma emenda, ela não poderia retroceder em termos de direitos? Gostaria, não. Gostaria, né? Mas não é, por exemplo, o trabalho do Jair é sobre o direito, o estrado dele é sobre o direito fundamental à inclusão social. Imagine. Porque é importante fazer essa ressalva. Nós acreditamos sim, queremos avanço em direitos, queremos mais direitos sociais. Inclusive, temos trabalhos, já organizamos um dossiê em homenagem aos 100 anos do constitucionalismo social, inaugurado pela Constituição Mexicana de 1917, né, feito na revista Argumenta, que é do programa de pós-graduação aí da UEMP. Muita gente, ainda temos um bom público do Paraná aqui nos assistindo também. Então, essa ressalva é relevante porque mostra um pouco da necessidade de transitar por outras áreas para que a gente consiga cogitar. Primeiro, partir dos dados, né? Sim. E depois a gente precisa conhecer a realidade para poder atuar sobre ela, né? Primeiro. Exatamente. E os estudos empíricos que a Flávia, com seus colegas, seus orientandos, os seus parceiros de produção, eles fazem, servem justamente para isso. Para nós só podemos tratar uma doença quando nós conhecemos a doença, não é? Ou seja, eu só posso tratar do Supremo, da jurisdição constitucional, quando eu conheço os problemas. E conhecer problemas é só por meio de pesquisa empírica. É só a análise da realidade que nos dá os dados para que nós possamos atuar sobre eles de forma propositiva ou não. Dizer sobre como as emendação ou como o STF atua é apenas uma descrição da realidade. Ou seja, eu estou descrevendo como é. Gostaria que fosse ou não fosse de outra forma? Posso até pensar isso, mas nesse momento, o que nós estamos querendo dizer é como ele atua com base na sua jurisprudência, conforme os seus padrões decisórios. E nesse momento em que se fala em excepcionalidade, em crise, nós temos que tomar bastante cuidado com o fato de as constituições, a ideia de constituição, conforme eu havia dito no começo da minha fala, são feitas para lidar com os conflitos. A Constituição é feita justamente para atuar sobre conflitos. Lembremos, nesse caso, da famosa história mitológica do Ulisses e a sereia. É maravilhoso. Ulisses, no retorno a Ítaca, quando pede para ser amarrado no mastro do barco, para que, quando passasse pelo canto das sereias, não jogasse o barco em direção às sereias, ele pede para que seja amarrado pelos seus estivadores, para aqueles que estavam remando, que os que estivessem remando tampassem os ouvidos com cera, para que eles pudessem passar pelos cantos das sereias e não ouvir os gritos do Ulisses, querendo sair daquela rota, e que ele pudesse passar por essa direção sem que houvesse nenhum tipo de situação de sedução por parte das sereias.
é justamente isso o desenho de uma Constituição. Nós desenhamos uma Constituição para que nós possamos passar por ela diante de crises. A institucionalidade, gente, é que assegura que a gente não entre numa excepcionalidade. Situações não previstas é o fato da vida, né? Ou seja, a gente não consegue prever nada, ainda mais uma Constituição feita 30 anos atrás. Então, a Constituição é feita para estar aberta a essas imprevisibilidades fáticas da vida, certo? E ela só demonstra a sua força à medida em que as instituições reafirmam diuturnamente os procedimentos e as regras constitucionais. A gente só consegue viver uma vida democrática se a institucionalidade estiver sendo reafirmada. Se nós formos abrir a porta para a exceção, para a crise, para só dessa vez, só agora, nós temos aí na história um artigo 48 de uma Constituição de 1919 que nos deu o exemplo do que aconteceu. A banalização dos instrumentos de exceção são a abertura para uma derrogação de uma Constituição. E é isso que nós precisaremos evitar se quisermos estar compromissados com o Pacto Constitucional de 88. Nossa, muito, muito bom, muito bom. De verdade. É disso que nós precisamos. Comprometimento constitucional, comprometimento com constitucionalidade e, sobretudo, como todos brincam, né? Cuidado com o que se deseja. Muitas vezes a urgência, a exceção, a crise, o imponderável, decisões apressadas e irracionais, esse é o problema. E o constitucionalismo, a partir da linda história do Ulisses, referenciada no texto do John Nelster, que é um clássico do direito constitucional, nos recorda isso. O constitucionalismo, na verdade, é a nossa forma de autovinculação enquanto comunidade política quanto ao futuro. Nós não pensamos em decisões apressadas, e é justamente para isso que o direito constitucional se presta. Nossa, muito bonito mesmo. Muito obrigada, Jairo. Pessoal, nós temos estamos próximos do nosso fim. Fim não, né? Interrupção da live. Já acreditem que fim nunca, espero que nunca, porque nós temos uma parceria muito bonita e projetos muito interessantes. E eu gostaria de agradecer demais a presença do professor Jairo Lima. E antes de pedir para ele umas palavras finais, eu gostaria de fazer alguns recados. Primeiro, questões importantes. Nós estamos numa sequência de lives, numa série específica referenciada às questões relativas à pandemia e crise constitucional e suas repercussões nas políticas públicas. Então, semana que vem nós permaneceremos nessa série com a professora Vanice Vale, em que nós falaremos sobre previsibilidade, políticas públicas e deferência administrativa. Então, são todos convidados. São todos convidados a seguir o canal do Jus Política no Instagram, o canal do Jus Política no YouTube, onde essa live vai estar disponível e esperamos que todos os nossos conteúdos possam estar disponíveis lá e acompanhar o nosso trabalho. Mas o mais importante por hoje, além de agradecer a assistência de todos vocês, é agradecer ao professor Jairo Lima, que nos deu uma aula de direito constitucional a partir de perspectivas muito sensíveis aos desafios da democracia hoje. Jairo, só tenho que te agradecer. Bom, Flávia, você sabe que o seu convite sempre é muito prazeroso para mim. Eu nem tomo nenhuma decisão, porque você já sabe que tem uma procuração para agir meu nome e me colocar nas suas atividades, porque é um grande prazer esse contato que nós estabelecemos. Eu estava até vendo agora no seu livro aqui sobre jurisdição constitucional, que foi a primeira vez que nós nos encontramos, foi em 2015, ou seja, já vai fazer 5 anos aí de uma parceria bastante frutífera, de diálogos, de discussão de dilemas, de pensar o direito constitucional, pensar a academia, e acredito que esse elo que nós estamos estabelecendo acadêmico, hoje, entra num outro patamar, principalmente pelo fato de que nós estamos nos expondo aqui para os meus alunos, para os seus alunos e para todos aqueles
que estão nos assistindo, que tiveram essa gentileza de nos dar o seu tempo, de nos dar um pouco da atenção e ouvir esses dilemas, que são dilemas bastante importantes em termos de política, em termos de direito constitucional, e que nós aí estamos disponíveis e atentos para estudar, compartilhar e trocar bastante ideias. Eu quero te agradecer muito, agradecer a toda a audiência do pessoal aí do Jus Política, que é um pessoal super engajado, super pesquisadores de ponta. É um grande prazer estar com vocês. E mandar um abraço especial para alguém que está de trás das câmeras aí, que é o Léo, que é uma pessoa muito querida e que é alguém que faz essas coisas acontecer com a gente. Poxa, muito obrigada, pessoal. Um beijo. Nos sigam e aguardem que eu vou fazer mais perguntas depois e vou disponibilizá-la no site. O já está convocado. Muito obrigada pela audiência de vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.